Primeiro conto. A pensão da Rua das Almas. A chuva torrencial castigava as ruas desertas de Ouro Preto naquela noite de outubro, quando Henrique chegou à cidade. Estudante de arquitetura, havia viajado sozinho para documentar as construções coloniais para sua tese de mestrado. O GPS do celular havia parado de funcionar há quilômetros, e ele vagara pelas ruas íngremes e tortuosas até encontrar uma placa desbotada. Pensão Dona Emerenciana, quartos para viajantes. A construção era um sobrado colonial típico, com suas janelas de guilhotina e sacadas de ferro forjado, mas havia algo perturbador em sua fachada. Talvez fosse a forma como a era selvagem cobria parcialmente as paredes, ou como as janelas do segundo andar permaneciam perpetuamente fechadas, seus vidros escurecidos pelo tempo. Henrique hesitou por um momento, mas o frio e a chuva o impulsionaram a bater na pesada porta de madeira. Foi atendido por uma senhora idosa, vestida de preto dos pés à cabeça, com cabelos brancos presos em um coque severo. Dona Emerenciana, presumiu ele. Seus olhos eram de um azul desbotado, como o céu nublado, e pareciam enxergar através dele. Procura abrigo, moço. Sua voz era rouca, como se há muito não falasse com ninguém. Sim, senhora. Preciso de um quarto por algumas noites. Ela o examinou demoradamente, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto molhado pela chuva. Tenho apenas um quarto disponível. O do final do corredor, no segundo andar. R$50 a diária, café da manhã incluído. O preço era suspeitosamente baixo, mas Henrique estava exausto demais para questionar. Seguiu a senhora pelos corredores mal iluminados, o assoalho de madeira gemendo sob seus passos. O ar tinha um cheiro peculiar, uma mistura de mofo, naftalina e algo adocicado que ele não conseguia identificar. O quarto era espaçoso, mobiliado com peças antigas, mas bem conservadas. Uma cama de casal com dossel, um guarda-roupa imponente, uma escrivaninha junto à janela e, curiosamente, um espelho oval coberto por um tecido preto. Por que o espelho está coberto? Perguntou Henrique. Dona Emerenciana hesitou antes de responder. Costume antigo, moço. Dizem que espelhos descobertos à noite atraem visitas indesejadas. Não remova o pano, por favor. Após ela sair, Henrique organizou seus pertences e tomou um banho quente. Deitou-se exausto, mas o sono não veio facilmente. A casa produzia sons estranhos, rangidos, sussurros que pareciam vir das paredes, e ocasionalmente o que soava como passos no corredor. Por volta das 3 da madrugada, acordou com a sensação de que não estava sozinho no quarto. A princípio, pensou ser apenas sua imaginação, mas então viu uma sombra no canto do quarto, mais densa que a escuridão ao redor. Não tinha forma definida, mas Henrique podia jurar que ela o observava. Acendeu o abajur com mãos trêmulas e a sombra desapareceu instantaneamente. Convenceu-se de que fora apenas um pesadelo e voltou a dormir. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, servido em uma sala de jantar sombria, Henrique estava sozinho. Perguntou a Dona Emerenciana sobre outros hóspedes. Não há outros no momento, ela respondeu, servindo-lhe café preto e pão de queijo. A pensão não recebe muitos visitantes ultimamente. Há quanto tempo a senhora administra este lugar? Os olhos dela se perderam em algum ponto distante. Tempo demais para contar, moço. Esta casa pertence à minha família há gerações. Cada parede, cada quarto tem sua história. Henrique passou o dia fotografando igrejas e casarões, mas não conseguia tirar a pensão da cabeça. Havia algo profundamente errado naquele lugar. Decidiu pesquisar sobre o endereço na biblioteca municipal. O que descobriu o deixou inquieto. A Rua das Almas recebera este nome após uma tragédia no século XIX, quando várias famílias morreram durante uma epidemia de febre amarela. A pensão fora um dos poucos edifícios a sobreviver intacto, embora todos os seus moradores tivessem perecido. Naquela noite, Henrique voltou determinado a deixar a pensão na manhã seguinte. Mas ao entrar em seu quarto, encontrou o pano que cobria o espelho no chão. O espelho refletia o quarto, mas havia algo errado com a imagem.
Demorou alguns segundos para perceber. O reflexo mostrava o quarto mobiliado de forma diferente, com móveis que não estavam ali. E pior, havia alguém sentado na cama do reflexo, uma mulher jovem, vestida com roupas do século XIX, penteando seus longos cabelos negros. Henrique recuou, mas não conseguia desviar o olhar. A mulher no espelho virou-se lentamente em sua direção, e quando seus olhos se encontraram, ela sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem esperou muito tempo por algo. Ele correu para a porta, mas ela não abria. A maçaneta girava, mas era como se algo do outro lado a mantivesse fechada. Voltou-se para o espelho e viu que a mulher havia se levantado e caminhava em direção ao vidro. Conforme se aproximava, Henrique percebia que outros vultos surgiam atrás dela. Homens, mulheres, crianças, todos vestidos com roupas de outra época. Todos com o mesmo sorriso perturbador. A mulher colocou a mão sobre o espelho. E para o horror de Henrique, o vidro ondulou como água. Ela começou a atravessar. Primeiro os dedos, depois a mão, o braço. Henrique pegou uma cadeira e a atirou contra o espelho, que se estilhaçou em 1000 pedaços. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então começou risos, vindos de todos os lugares, das paredes, do teto, do chão. A temperatura do quarto despencou e Henrique podia ver sua própria respiração. Os cacos de espelho no chão começaram a se mover, reorganizando-se, formando palavras. Você é nosso agora. A porta finalmente se abriu e Dona Emerenciana estava parada ali, mas algo havia mudado nela. Seus olhos, antes azuis desbotados, agora eram completamente negros. Eu avisei sobre o espelho, moço, mas vocês jovens nunca ouvem. Sempre curiosos, sempre desafiadores. O que você é? Henrique conseguiu perguntar. Eu sou a guardiã. Ela respondeu, sua voz agora múltipla, como se dezenas de pessoas falassem através dela. Mantenho as portas fechadas, os espelhos cobertos, as almas contidas. Mas sempre aparece alguém como você, alguém que não consegue deixar as coisas como estão. Os cacos de espelho começaram a levitar, girando ao redor de Henrique como uma tempestade de vidro. Cada fragmento mostrava um reflexo diferente, versões dele em diferentes idades, diferentes estados de decomposição, diferentes formas de morte. Esta pensão é uma prisão, Dona Emerenciana continuou, construída sobre um cemitério indígena profanado, alimentada pela morte da epidemia, selada por gerações da minha família. Mas o selo requer renovação. A cada geração, alguém deve ficar para manter os mortos contidos. Henrique tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão. Olhou para baixo e viu mãos translúcidas emergindo das tábuas, segurando seus tornozelos. As vozes dos mortos enchiam seus ouvidos, cada uma contando sua história de morte, cada uma implorando para ser libertada. Você tem uma escolha, disse Dona Emerenciana. Torne-se o novo guardião ou junte-se a eles no espelho. Henrique olhou para os cacos flutuantes, vendo infinitas versões de seu futuro, todas elas terríveis. Mas então percebeu algo. Em um dos fragmentos menores, quase imperceptível, viu uma versão de si mesmo segurando algo. O terço de sua avó, que sempre carregava na mochila, mas havia esquecido. Com esforço sobre-humano, alcançou sua mochila e pegou o terço. No momento em que o objeto sagrado tocou sua mão, as mãos espectrais o soltaram. Dona Emerenciana sibilou recuando. Os cacos de espelho caíram no chão, estilhaçando-se ainda mais. Isso não vai salvá-lo para sempre, ela rosnou. Esta casa tem fome. Sempre teve, sempre terá. Henrique correu pelo corredor, desceu as escadas aos tropeços, atravessou a porta da frente e não parou de correr até estar a quarteirões de distância. Quando finalmente olhou para trás, a pensão havia desaparecido. No lugar onde deveria estar, havia apenas um lote vazio, coberto de mato alto. Voltou para São Paulo naquela mesma noite, dirigindo sem parar. Nunca concluiu sua tese, mudou de curso, tornou-se professor de ensino médio. Mas às vezes,
Nas noites de chuva, quando passa por espelhos antigos em antiquários, jura ver o reflexo de uma pensão colonial, com uma senhora de preto na janela, acenando, chamando, esperando. Anos depois, recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma única frase: a casa ainda tem fome e ela se lembra de você. Henrique mudou-se para outro país no mês seguinte, mas não importa para onde vá. Sempre encontra espelhos cobertos com panos pretos em quartos de hotel. Sempre sente olhares vindos de reflexos que não deveriam existir. Sempre acorda às 3 da madrugada com a sensação de que não está sozinho, porque algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser completamente fechadas. Segundo conto, o trem da meia-noite à estação ferroviária de Paranapiacaba estava envolta em sua perpétua neblina quando Clara chegou para seu primeiro dia de trabalho como guarda noturna. A vila inglesa, construída no século XIX para os funcionários da ferrovia, mantinha uma atmosfera fantasmagórica mesmo durante o dia. À noite, com a névoa rastejando entre as casas de madeira e o som distante do vento nas árvores, o lugar parecia existir fora do tempo. Seu antecessor, um senhor chamado Joaquim, passou-lhe as instruções rapidamente, parecendo ansioso para partir. Faça as rondas a cada 2 horas. Verifique as portas e janelas. Mantenha as luzes acesas na plataforma principal. E mais importante, ele pausou, seus olhos cansados encontrando os dela. Se ouvir o apito de um trem à meia-noite, não saia da guarita. Não importa o que aconteça. Mas não passam trens aqui há anos, Clara protestou. Joaquim apenas balançou a cabeça. Nem todos os trens que passam por aqui existem no nosso tempo, moça. Alguns ainda estão, completando viagens que começaram há décadas. Clara achou o velho supersticioso, mas algo em seu tom a fez concordar. Após ele partir, ela se instalou na pequena guarita com vista para as plataformas vazias. A estação era um museu durante o dia, mas à noite, sem turistas. O lugar revelava sua verdadeira natureza, um cemitério de ferro e madeira onde o passado se recusava a morrer. As primeiras horas passaram sem incidentes. Clara fez suas rondas, checando cada canto da estação. Os trilhos enferrujados se estendiam até desaparecer na névoa, e ela podia jurar que às vezes via luzes distantes, como vagalumes dançando na escuridão. O som do vento, nas estruturas metálicas, criava uma sinfonia melancólica, pontuada pelo ranger da madeira velha. Por volta das 11h30, enquanto tomava café na guarita, Clara notou o movimento na plataforma. Uma figura solitária estava parada junto aos trilhos, aparentemente esperando. Era uma mulher vestida com roupas que pareciam ser dos anos 1940. Um vestido azul marinho, chapéu pequeno, uma maleta de couro na mão. Clara saiu para investigar, mas quando chegou à plataforma, não havia ninguém. Apenas um perfume antigo no ar, como lavanda misturada com fumaça de carvão. Voltou para a guarita inquieta, e foi então que viu no livro de registros antigos sobre a mesa uma anotação que não estava ali antes, escrita com caligrafia elegante: esperando o trem das 000. Passagem comprada em 15 de julho de 1947. O relógio marcava 11h55, Clara. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pegou o telefone para ligar para alguém, qualquer um, mas não havia sinal. O radiocomunicador crepitava apenas com estática. Ela estava completamente sozinha. Às 11h58, a temperatura despencou. A névoa, antes dispersa, começou a se adensar na estação, rolando pelos trilhos como uma entidade viva. Clara podia ver sua respiração, e as janelas da guarita começaram a se embaçar. Às 11h59, ela ouviu. Distante, mas inconfundível, o som de um trem se aproximando. O chão começou a vibrar sutilmente, os vidros das janelas tilintaram e então, cortando através da névoa como uma lâmina, soou o apito do trem. Clara quis correr, verificar o que estava acontecendo, mas as palavras de Joaquim ecoaram em sua mente. Permaneceu na guarita, observando através da janela embaçada. O que viu a marcaria para sempre. Um trem emergiu da névoa, mas não era um trem comum.
Era translúcido, como se fosse feito de fumaça sólida e memórias. Podia ver através dele, ver os passageiros em seu interior. Dezenas deles, todos vestidos com roupas de diferentes épocas. Todos com o mesmo olhar vazio. Todos viajando para destinos que não existiam mais. A locomotiva parou exatamente na plataforma, soltando vapor que brilhava com uma luz fantasmagórica. As portas se abriram com um sibilo pneumático que soava como um suspiro coletivo. A mulher que Clara tinha visto antes materializou-se novamente na plataforma, caminhando em direção ao trem. Mas ela não estava sozinha. Outras figuras começaram a aparecer. Um soldado em uniforme da Segunda Guerra, uma família com crianças vestidas como nos anos 1960, um homem de terno e cartola que poderia ser do início do século XX. Todos caminhavam em direção ao trem com a mesma expressão resignada. Clara percebeu então que não eram fantasmas indo embora, eram almas chegando. O trem não estava levando-os para algum lugar, estava trazendo-os de volta, presos em um loop eterno de chegadas e partidas que nunca se completavam. Uma criança, uma menina de não mais que 7 anos, parou diante da guarita e olhou diretamente para Clara através da janela. Seus olhos eram profundos poços de tristeza. Ela levantou a mão pequena e escreveu no vidro embaçado com o dedo: "Ajuda." Clara quis sair, quis fazer algo, mas estava paralisada pelo terror. A menina continuou escrevendo: "Presos, acidente, 1947, não conseguimos sair." De repente, Clara entendeu. Correu para os arquivos antigos na parte de trás da guarita, procurando freneticamente por registros de 1947. Encontrou. 15 de julho de 1947, descarrilamento do expresso noturno. 47 mortos. Causa: erro do maquinista ao não observar mudança de trilhos. Voltou para a janela. A menina ainda estava lá. Clara escreveu no vidro: "Como posso ajudar?" A menina apontou para a alavanca de mudança de trilhos, uma relíquia mantida por razões históricas no canto da plataforma. Clara entendeu. Eles estavam presos, repetindo o momento do acidente, esperando alguém mudar os trilhos, corrigir o erro que causou suas mortes. Contra todo instinto de sobrevivência, Clara abriu a porta da guarita. O frio era como 1000 agulhas penetrando sua pele. Os passageiros espectrais se viraram para ela, esperança nascendo em seus olhos vazios. Ela correu para a alavanca, seus músculos protestando contra o frio sobrenatural. A alavanca estava congelada, coberta por décadas de ferrugem fantasma. Clara puxou com toda a sua força, sentindo suas mãos queimarem com o frio do metal. Os passageiros começaram a se agitar, alguns gritando silenciosamente, implorando. O trem apitou novamente, um som de urgência e desespero. O maquinista, um espectro com o rosto metade derretido pelo vapor escaldante, acenou freneticamente da cabine. O relógio da estação começou a badalar, 00:30. Com um último esforço sobre-humano, Clara moveu a alavanca. O som do metal rangendo ecoou pela estação e os trilhos à frente do trem se moveram, alinhando-se com um caminho diferente. Um caminho que levava não para o desastre, mas para a luz que começava a surgir no horizonte inexistente. Os passageiros sorriram, lágrimas espectrais escorrendo por seus rostos. A menina correu até Clara e, por um momento impossível, abraçou suas pernas. Clara sentiu não o frio, mas calor. O calor de gratidão, de libertação, de paz finalmente alcançada. O trem começou a se mover, mas desta vez era diferente. Conforme avançava, tornava-se mais sólido, mais real, como se estivesse finalmente completando sua jornada interrompida. Os passageiros acenavam das janelas, não mais com tristeza, mas com alegria. Quando o último vagão desapareceu na névoa, Clara caiu de joelhos, exausta. A estação estava silenciosa novamente, mas era um silêncio diferente, pacífico, não assombrado. Ela voltou para a guarita e encontrou uma nova entrada no livro de registros, escrita com a mesma caligrafia elegante: "Viagem concluída, obrigada."
O resto da noite passou sem incidentes. Quando o sol nasceu, dissipando a névoa, Clara encontrou algo na plataforma onde o trem havia parado. Uma boneca de porcelana antiga, perfeitamente preservada. Tinha um bilhete amarrado ao pulso, para a moça corajosa que nos libertou. Com amor, Maria Helena, idade 7, passageira do expresso noturno de 1947. Clara guardou a boneca e nunca contou a ninguém sobre aquela noite. Continuou trabalhando na estação por mais um ano, mas o trem fantasma nunca mais apareceu. Joaquim, quando a visitou meses depois, notou algo diferente na estação. Está mais leve aqui, ele disse olhando ao redor. Como se um peso tivesse sido levantado. Clara apenas sorriu. Algumas histórias são pesadas demais para serem compartilhadas. Alguns segredos são sagrados demais para serem revelados. Mas toda meia-noite, quando está sozinha, ela ainda ouve, não o apito de um trem fantasma, mas o som distante de risos infantis, levado pelo vento, agradecendo eternamente por sua coragem. A estação de Paranapiacaba continua envolta em névoa, continua assombrando os visitantes com sua atmosfera gótica. Mas os verdadeiros fantasmas, os prisioneiros do tempo, finalmente encontraram o seu caminho para casa. Terceiro conto. O quadro na mansão do Sombral Leilão estava quase vazio quando Marina levantou a mão para arrematar o lote 47. Uma coleção de quadros da falida mansão do Sombra, propriedade que fora da excêntrica família Sombra por 3 gerações, até o último herdeiro, Sebastião Sombra, morrer sem deixar testamento. Marina era restauradora de arte, especializada em recuperar obras danificadas pelo tempo, e o preço irrisório do lote era impossível de ignorar. Entre as 2 dezenas de quadros, em variados estados de deterioração, um em particular chamou sua atenção. Um retrato a óleo de uma mulher jovem, pintado com maestria incomparável. A mulher tinha cabelos negros como a noite, olhos verdes que pareciam seguir o observador e um meio sorriso enigmático que lembrava a Mona Lisa. O mais intrigante era que o quadro não estava assinado, não tinha data e parecia muito mais antigo que os outros, embora estivesse em perfeito estado de conservação. Marina levou a coleção para seu ateliê no bairro da Liberdade, em São Paulo. Começou catalogando cada peça, mas sempre voltava ao retrato misterioso. Havia algo hipnótico nele, algo que a fazia perder a noção do tempo quando o observava. Decidiu pendurá-lo na parede principal do ateliê enquanto trabalhava nos outros quadros. Foi então que as coisas estranhas começaram. Na primeira noite após pendurar o quadro, Marina sonhou que estava em um salão de baile do século XIX. Usava um vestido de época, dançava valsa com um homem cujo rosto não conseguia ver claramente. A mulher do retrato estava lá, observando do alto de uma escadaria, seu meio sorriso nunca mudando. Quando Marina acordou, encontrou manchas de terra em seus pés, como se tivesse realmente caminhado descalça em algum lugar. Intrigada, começou a pesquisar sobre a mansão do Sombra. Descobriu que a propriedade fora construída em 1889 por Augusto Sombra, um rico comerciante de café que havia enriquecido de forma suspeita após a morte prematura de 3 sócios de negócios. A mansão fora palco de festas luxuosas até 1923, quando Augusto foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas. Seu corpo descoberto em frente a um quadro inacabado em seu ateliê particular. O quadro inacabado nunca foi encontrado. Marina examinou o retrato mais detalhadamente com suas ferramentas de restauração. Sob luz ultravioleta, descobriu que havia camadas de tinta sobrepostas, como se o quadro tivesse sido pintado várias vezes ao longo dos anos, sempre representando a mesma mulher. Mais perturbador ainda, análises químicas indicavam que havia sangue humano misturado à tinta. Naquela noite, o sonho foi mais vívido. Marina estava na mansão, mas agora via tudo claramente. Augusto Sombra estava em seu ateliê pintando febrilmente. A mulher do retrato posava para ele,
Mas Marina percebeu com horror que ela não estava viva. Era um cadáver posicionado em uma cadeira, sustentado por estruturas de metal escondidas sob o vestido. Ela precisa ser perfeita, Augusto murmurava enquanto pintava. Isadora precisa viver para sempre na tela. É o único jeito de mantê-la comigo. Marina acordou gritando. Correu para o ateliê e encontrou o quadro diferente. O meio sorriso da mulher havia se alargado ligeiramente. E seus olhos, antes direcionados para a frente, agora olhavam diretamente para onde Marina dormia. Determinada a entender o que estava acontecendo, Marina voltou à mansão do Sombra, agora abandonada e tomada pela vegetação. Com autorização da imobiliária responsável, explorou os cômodos decadentes. No que fora o ateliê de Augusto, encontrou diários escondidos em um compartimento secreto na parede. Os diários revelavam a verdade terrível. Isadora fora a esposa de Augusto, morta por ele em um acesso de ciúmes, quando descobriu que ela planejava fugir com outro homem. Consumido pela culpa e pela obsessão, Augusto decidiu que a única forma de tê-la para sempre seria capturá-la em uma pintura, mas não uma pintura comum. Ele estudara artes ocultas. Aprendera com um místico chinês sobre a técnica de aprisionar almas em obras de arte. O ritual exigia que o artista misturasse o sangue do morto com a tinta e pintasse, enquanto recitava encantamentos específicos durante as 3 noites de lua nova após a morte. Mas algo dera errado. Em vez de apenas capturar a imagem de Isadora, Augusto havia aprisionado sua alma no quadro. As últimas entradas do diário eram cada vez mais delirantes. Augusto escrevia sobre como Isadora o visitava em sonhos, como ela implorava para ser libertada, como ela prometia vingança. A última entrada, datada do dia de sua morte, dizia apenas: ela aprendeu a sair. Deus me perdoe, ela aprendeu a sair. Marina correu de volta ao ateliê, determinada a destruir o quadro. Mas quando chegou, ele não estava mais na parede. Procurou freneticamente por todo o espaço até encontrá-lo no canto mais escuro, virado contra a parede. Quando o virou, quase desmaiou. O quadro agora mostrava não apenas Isadora, mas também Marina, parada atrás dela, com a mesma expressão vazia dos mortos. Tentou rasgar a tela, mas era como tentar rasgar aço. Tentou queimá-la, mas o fogo se apagava ao tocar o quadro. Em desespero, jogou solvente sobre a pintura, mas a química apenas fez as cores brilharem mais intensamente. Foi então que notou: suas próprias mãos estavam ficando translúcidas. O diário de Augusto mencionava algo sobre transferência. Quando uma alma aprisionada encontra um hospedeiro adequado, alguém com sensibilidade artística similar, ela pode trocar de lugar. Marina estava sendo puxada para dentro do quadro, enquanto Isadora tomava seu lugar no mundo real. Lutando contra o processo, Marina lembrou-se de algo que lera no diário. O místico chinês havia mencionado que o vínculo poderia ser quebrado se a verdade sobre a morte fosse revelada e justiça fosse feita. Com as últimas forças, Marina ligou para a polícia, gritando o endereço e implorando que viessem rápido. Quando chegou ao ateliê, encontraram Marina inconsciente no chão, o quadro ao seu lado. Mas havia algo mais. Ossos humanos haviam aparecido misteriosamente no chão, junto com uma confissão escrita com a caligrafia de Augusto Sombra, detalhando o assassinato de Isadora e a localização de seu corpo, emparedado no porão da mansão. A polícia encontrou os restos mortais exatamente onde a confissão indicava. Com a descoberta e o reconhecimento oficial do crime, mesmo depois de quase um século, algo mudou. O quadro, antes indestrutível, começou a se desfazer. A tinta escorreu como lágrimas, revelando uma tela em branco por baixo. Marina acordou no hospital 3 dias depois. Os médicos não conseguiam explicar seu coma temporário. Ela nunca contou a verdade completa. Apenas disse que havia sofrido uma intoxicação por solventes antigos. O quadro foi destruído junto com os restos mortais de Isadora, que finalmente recebeu um enterro adequado.
Mas a história não terminou completamente. Marina abandonou a restauração de arte e tornou-se professora. Nunca mais conseguiu olhar para pinturas antigas sem sentir um arrepio. E às vezes, em noites de lua nova, ela ainda sonha com o salão de baile, ainda vê Isadora no alto da escadaria. Mas agora o sorriso da mulher não é mais enigmático ou sinistro, é grato. Em seu último sonho, Isadora desceu as escadas, aproximou-se de Marina e sussurrou: "Obrigada por me libertar. Obrigada por revelar a verdade. Agora posso finalmente descansar." Marina acordou com lágrimas nos olhos e pela primeira vez em meses sentiu-se em paz. No entanto, mantém uma regra rigorosa em sua nova vida: nunca mais terá quadros em casa. As paredes de seu apartamento são decoradas apenas com fotografias, imagens capturadas pela luz, não pela obsessão, imagens que mostram momentos, não aprisionam almas. A mansão dos Sombra foi demolida no ano seguinte. No terreno, construíram um pequeno parque com um memorial às vítimas de feminicídio. No centro do memorial, há uma placa que poucos entendem o significado: para Isadora, que esperou 100 anos por justiça. Marina visita o memorial todo ano, no aniversário de sua libertação. Sempre leva flores brancas, as favoritas de Isadora, descobriu ela nos diários. E sempre, quando está prestes a partir, sente uma brisa suave, mesmo nos dias sem vento. Como se alguém estivesse dizendo adeus, porque algumas prisões são piores que a morte. Alguns crimes transcendem o tempo e algumas almas só encontram paz quando a verdade finalmente vem à luz. O quadro não existe mais, mas a lição permanece. A arte deve capturar a beleza, não aprisionar a alma. E a obsessão disfarçada de amor é a mais terrível das maldições. Marina nunca se casou, nunca pintou, nunca mais restaurou uma única obra. Mas toda noite, antes de dormir, ela reza por todas as Isadoras do mundo. As silenciadas, as aprisionadas, as que esperam por alguém corajoso o suficiente para contar suas histórias e libertá-las de suas pinturas, sejam elas de tinta ou de mentiras. Epílogo. O encontro das 3 histórias anos depois. Em uma conferência sobre fenômenos inexplicados em São Paulo, 3 pessoas se encontraram por acaso. Henrique, o ex-estudante de arquitetura, Clara, a ex-guarda noturna, e Marina, a ex-restauradora. Nenhum deles estava ali por vontade própria. Haviam sido misteriosamente convidados, por todas as despesas pagas por um benfeitor anônimo. Durante o coffee break, começaram a conversar e descobriram as semelhanças perturbadoras em suas experiências. Todos haviam encontrado portais para o passado. Todos haviam libertado almas presas. Todos carregavam as marcas invisíveis de seus encontros com o sobrenatural. Foi Marina quem percebeu primeiro. Vocês notaram que todas as nossas experiências aconteceram em locais construídos sobre tragédias? A pensão sobre o cemitério indígena, a estação sobre o local do descarrilamento, a mansão sobre os próprios crimes que abrigava. Clara acrescentou: e todas envolveram a repetição do passado, loops temporais que precisavam ser quebrados. Henrique concluiu: fomos escolhidos. Não foi coincidência. Algo ou alguém nos guiou para esses lugares. Naquele momento, as luzes da sala de conferências piscaram. Quando voltaram, havia um envelope sobre a mesa onde estavam sentados. Dentro, uma única folha de papel com uma mensagem: caros libertadores, vocês foram escolhidos porque possuem a rara combinação de coragem e compaixão necessária para enfrentar o passado e libertar os presos. Há muitos outros lugares onde almas aguardam libertação, onde injustiças esperam correção, onde o tempo está quebrado e precisa ser consertado. Se aceitarem, há trabalho a ser feito. O próximo endereço está no verso: a escolha é sua, os guardiões do véu. Os 3 se entreolharam. Cada um carregava o trauma de sua experiência, mas também a satisfação de ter libertado almas sofredoras. No verso do papel, um endereço em uma cidade do interior e uma data:
Dali a uma semana, Henrique foi o primeiro a falar. Sozinhos, quase não sobrevivemos. Juntos, podemos fazer a diferença. Clara completou. Marina concordou. Alguém precisa fazer esse trabalho. Por que não nós? E assim nasceu uma improvável equipe de investigadores do paranormal. Não em busca de fama ou fortuna, mas movidos pela compreensão de que o passado não resolvido envenena o presente, que as injustiças criam feridas no tecido da realidade e que, às vezes, os vivos são os únicos que podem libertar os mortos. Eles continuam seu trabalho até hoje, viajando pelo Brasil, encontrando lugares onde o tempo está quebrado, onde almas estão presas, onde a justiça foi negada. Cada caso os marca, cada libertação os transforma, mas eles perseveram, porque aprenderam que o terror não vem dos mortos, mas do que os mantém presos. E que a verdadeira coragem não é não sentir medo, mas agir apesar dele, estender a mão através do véu entre os mundos e dizer: eu vejo você, eu ouço sua história, e vou ajudá-lo a encontrar paz. As assombrações continuam existindo, os fantasmas continuam aparecendo, mas agora, pelo menos, alguns deles têm esperança de libertação. E em algum lugar, os guardiões do véu observam satisfeitos, preparando a próxima missão para seus improváveis heróis.